da tua presença neste templo, em reverência já repousa entre nós e inspira louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Pai, a glória da tua presença neste templo, em reverência já repousa entre nós e inspira louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, nosso Criador, viemos à Tua casa para Te adorarmos, para Te louvarmos, para engrandecermos e bendizermos o Teu santo nome. Tu dizes no Teu livro santo que quando duas ou mais pessoas se reúnem em Teu nome, Tu Te fazes presente. Nós, Senhor, agradecemos a Tua presença em nosso meio. Agradecemos também a presença do Teu Santo Espírito, dos Teus santos anjos. Fala-nos hoje aos corações, Senhor, através do Teu livro santo. E logo mais, quando daqui sairmos, dá-nos o privilégio de levarmos no rosto o brilho de quem esteve na Sua presença. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor. O Salmo, quem quiser acompanhar, Salmo 67, verso 1 e 2. Salmo 67, 1 e 2. Título: As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Amém? Louvado seja Deus por esta grande mensagem da palavra do Senhor. Que esta bênção recaia sobre nós hoje. Louvado seja Deus porque você acordou e escolheu estar aqui na presença de Deus. Isso é uma gratidão muito grande no meu e no seu coração. Seja bem-vindo, que neste sábado, você que também está nos vendo pela internet, que a Igreja de Dallas se abre para o mundo, para a palavra do Senhor, e o Evangelho então vai estar sendo pregado. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã do seu santo sábado. Nesta manhã, nós estamos muito felizes, porque temos a tua presença, estamos na casa do Senhor, e sábado que vem, nós não teremos as mulheres aqui conosco. Quer dizer, a igreja não vai estar tão florida como hoje, né? Então, após o culto, por causa da programação das mulheres, sábado que vem, tem uma reunião especial com quem estará indo para o acampamento aqui na igreja. Então, após o culto, vai ter um breve momento, né, Júnior? Que estarão aqui o ancião e uma pequena reunião com as pessoas que estarão, todas as mulheres que estarão indo para o acampamento também, né? Que Deus abençoe os homens que estarão aqui na igreja também, né?
Mas, após o culto também, terão uma breve reunião, aquela reunião de oração do Ministério dos Homens, ali na capela. Aquela abençoada reunião. Após o culto, os homens estão convocados a estar ali na capela para buscar poder dos altos céus, para que nós possamos continuar nossa caminhada cristã. Vem aqui o Lano, tem mais alguma orientação para nós? Feliz sábado. Mais uma vez eu estou aqui para poder relembrar a igreja em relação àquilo que a gente conversou na semana passada, para a gente poder reforçar a questão da reverência e da organização na hora da saída organizada na igreja, né, que precisa ser organizada. Relembrando, como o Sérgio acabou de falar, nós teremos algumas reuniões aqui depois, só que mesmo assim algumas pessoas estarão saindo. Entendeu? As pessoas que vão aguardar enquanto a orquestra termina, tudo bem, vocês podem ficar nos seus lugares. As pessoas que querem ficar para orar um pouco, entendeu? Eu também. A questão é que o enfoque é mais as pessoas que querem sair assim que termina o culto. Nós pedimos a vocês que vocês aguardem os diáconos passarem na sua ala, depois que ele passar por você, na sua ala, sim, aí você pode levantar e você pode sair. Uma coisa também que é muito importante é que os pais, o quanto possível, terem controle das crianças nessa hora, entendeu? Para que a gente possa ter uma saída organizada, sem um tráfego acumulado ali nas portas, e assim a gente possa ter ainda continuar na reverência de Deus, mesmo no final do culto. É isso aí. Agora teremos a história infantil das crianças. Good morning, boys and girls. Happy Sabbath. I'm going to ask some questions, okay? And you guys respond by raising your hand. Oh, hold on. I didn't ask anything yet. Who likes to go camping? Raise your hand. Awesome. Good, good. Okay. Who likes to spend time with their friends? That's always fun, right? Okay. Last one. Who likes to learn about Jesus? Yeah, everyone's hand should be up on that one, right? Okay, so I'm really excited for something. Do you guys want to know why? Yeah, because next week there's a women's retreat, and Chia's going to go on it. And see, look, I've already even packed my bag, and it's all ready to go, and I'm excited, and I'm ready. But I don't know if I have everything that I need for the retreat, so will you guys help me check if I have everything? Is it okay if we can check real quick? Okay. Hold on. Okay, so let's check. I have some tennis shoes, right? So I can walk over there, and in the morning I have a pair of clothes, right, to wear and sleep. I have my very soft blanket. Look at this, you see? So I can sleep at night. What else? I have a hairbrush so I can brush my hair. And last but not least, very important to brush your teeth, right? You don't want to have bafu. Okay. Am I forgetting something? Do you guys think? What am I forgetting? Of course, the Bible. It's the most important thing I can take. Oh, here it is. I just forgot to pull it out. Look, the Bible. Okay. So, do you guys know what the Bible's for? Yes. Happy Jean. Hold on. Learning about Jesus. Anybody else? Yes, Ryan. Learn about Jesus. Yes, that seems like the common idea or theme, right? To learn about Jesus. The Bible is kind of a long letter
written to us from God. Did you guys know that? And in the Bible, we find instructions on how to live our lives here on earth. Who likes to play with toys? I like to play with toys. Yeah, right? They're fun. When you buy a new toy or you get a new toy as a gift, what comes in the new toy? Besides the toy, of course. What else? The box, yes, but something very important, a little piece of paper that tells you how the toy works. What is that called? Instructions, right. So without the instructions, we don't know how the toy works or how to build it so it can work correctly. Yes? Oh, awesome. Okay. So then when we read the instructions, we know exactly how the toy works. And that's kind of how the Bible works in our life, okay? When we read the Bible, we learn more about Jesus, and when we know more about him, we become more like Jesus, okay? And that's always very good. And not only that, but being like Jesus will help us to reach our goal in life. Do you guys know what our goal in life is? To go to heaven, exactly. So that will help us to do that. And not only that, but we'll be able to share with others about who Jesus is and how he died on the cross for us because he loves us so very much. Yes. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Sounds good to me. Okay, so we should read the Bible whenever we can. Not only here at Sabbath school, but when we're home during the week too, when we wake up, before we go to school, even maybe when we come after school, whenever we have time to read the Bible, okay? And in Matthew 4:4, it says, "And Jesus answered, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'" Okay? Who would like to have prayer for us? Quem quer orar? Mika? Okay. So let's all bow our heads and close our eyes and put our little hands together so we can have a word of prayer. Dear Jesus, thank you for this day. Please help the people who are poor and sick. Thank you for the Sabbath day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Beautiful prayer. Before you guys go back to your seat, I have little coloring sheets for you guys. So if you guys want to come up here, and Chia up there has some too to pass out, okay? Chegou a hora em que todos podemos participar e adorar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Mas antes eu gostaria de chamar os nossos construtores para virem aqui na frente. Eu gostaria que eles colocassem o capacete. Vamos lá, pessoal? Aqui, ó. É para vir aqui mesmo. Aqui, ó. Bota aí para a gente ver como vai ficar bonitinho. Vejam. Bota aí. Coloca, pode colocar na cabeça, sim. Uau! Eles vão acompanhar os nossos diáconos. E vocês sabem por que eles estão aqui. Vocês não sabem? Quem é que tem alguma dúvida? Levanta a mão. Hã? Ninguém tem dúvida? Quem sabe o que é que eles vão fazer aqui? Levanta a mão. Quem sabe agora? Todo mundo sabe. Então também chegou a hora da gente participar, porque nós temos uma grande obra para fazer aqui no nosso templo. Vocês sabem disso, não é? Alguém não sabe disso? Levanta a mão. Puxa, todo mundo sabe. Não vou nem perguntar do outro lado, que eu sei que todo mundo sabe, né? Então, pronto. Depois do vídeo,
eles vão passar, juntamente com os diáconos, e recolher as ofertas, os dízimos, e também a participação da nossa construção. Podem sentar, vai lá. Vamos sentar depois. Provai e vede. História de hoje: abelhas. Eu sou Luzia Cismeiro e este é o meu esposo Antônio Cismeiro. Somos adventistas há muitos anos e vivemos na cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo. Nossa paixão pela natureza nos levou a uma atividade muito abençoada por Deus. Somos apicultores e tratamos as abelhas como se fossem nossos milhões de filhos. Embora tenhamos essa relação familiar, as abelhas não gostam de serem molestadas. E para conseguirmos o tão precioso mel, necessitamos de cuidado redobrado, manejo sustentável das colmeias e uso de roupas especiais, pois nossos supostos filhos nos atacam de forma implacável. Somos considerados pequenos produtores, mas temos uma média anual de produção de 4 toneladas. Toda essa colheita de mel se deve ao nosso grande comandante e Pai da eternidade, Deus. Somos seus administradores e reconhecemos que Ele nos paga um grande salário para cuidar de suas coisas e devemos devolver fielmente a parte que Ele nos pede. Em todos esses anos, presenciamos verdadeiros milagres e por isso temos a certeza de que Deus cuida da nossa vida e dos 2 milhões de abelhas que vivem em nosso apiário. Um dia, quando estava revisando as colmeias, não imaginávamos o que se passava a poucos metros dali. É o seguinte, cara, eu estou vendo aqui, é um apiário com mais de 50 caixas de abelha. E os proprietários estão lá jogando fumaça e, pelo jeito, tem muito mel. O que eu vou fazer? Eu vou lá, assim que eles forem embora, eu vou lá sozinho, vou pegar uma caixa nas costas e vou vir para cá. Em seguida, vocês têm que estar aqui, porque nós vamos pegar 50 caixas e nós vamos ganhar muita grana com esse mel, cara. Ok? Então não pode ter furo. Daqui meia hora você tem que estar aqui, que é o tempo que eles estão saindo e eu vou chegar lá para pegar uma caixa. Quatro dias depois, voltamos para colher o mel e nos deparamos com uma dura realidade. A mata estava totalmente queimada e no meio das cinzas, as colmeias. Diante daquela tragédia, nós pensamos que todas as abelhas estariam mortas. Ao notarmos uma das caixas que estava no chão, possivelmente colocada por alguém, avaliamos que não havia mais nenhuma abelha ali. Estariam todas mortas e queimadas, tendo em vista que essa caixa esteve no meio do fogo ardente. Mas, para nossa surpresa, um milagre aconteceu. Ao abrirmos a caixa, vimos que todas as abelhas estavam vivas. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão.
quantas bênçãos o Senhor tem derramado. Nossas vidas Ele tem com amor cuidado. Nosso coração transborda em sincera gratidão. Em resposta, devolvemos o que é teu. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Devolvemos o que é teu em gratidão. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor, devolvemos o que é teu em adoração. Bom sábado a todos vocês, é com alegria que nós recebemos aqui na casa de Deus hoje. A você que está adorando a Deus através da internet, no seu telefone, no seu computador, seja bem-vindo e una-se a nós em louvor nesta manhã. A mim impressiona e eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus é um Deus do toque. Ele gosta de tocar a sua criação. Quando Ele criou o universo, Ele simplesmente, com o poder da sua palavra, disse: haja luz e houve luz, haja o céu e houve o céu, haja os mares e os mares vieram à existência. Porém, quando chegou o momento de criar o homem, Ele veio ao nosso nível, Ele tomou o tempo, Ele se sujou, Ele nos formou, Ele nos tocou e Ele soprou em nós o fôlego de vida. E eu acredito que quando Ele soprou em nós o fôlego de vida, Ele soprou em nós também a necessidade que temos do toque. Imagine você, o aperto de mão de um conhecido, um abraço apertado de um amigo que você há muito tempo não vê, um beijo no rosto da pessoa amada. Nós precisamos do toque. E na Bíblia há uma história bonita que eu gosto, que fala sobre o toque. Jesus era uma pessoa que gostava de tocar as pessoas. Em Marcos 5, 27, de 25 em diante, diz: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia a ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou o flagelo e ela foi curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Jesus quer repetir essa mesma pergunta hoje: quem tocou nas minhas vestes? E ao cantarmos, eu gostaria que você estendesse a sua mão para tocar nas mãos de Jesus. E eu gostaria que Ele parasse tudo no universo e dissesse: para aí, o Márcio me tocou agora. Para um pouco, a Fana me tocou agora. E eu queria que Ele dissesse o seu nome também, diante de todo o universo: toque em minhas mãos. Comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanta as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai.
trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me chego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levante suas mãos. Levanta as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toca em minhas mãos, meus teus sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vem a me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toca em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vem me abraçar. O Deus de toda glória vem me abraçar. Amém. Abre, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti, mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Só as mulheres agora. Os homens que querem entender o teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, deixe-me ser com teu amor. Toma-me, filho, os braços teus, ó meu Senhor. Amém. Agora eu gostaria que vocês, eu os convido a ficar em pé conosco e cantar uma música sobre o dia do sábado, que foi o tempo especial que Deus reservou para ficar conosco. E meu desejo é que ao cantarmos essa música, nós nos coloquemos bem próximos a Ele e que a gente considere esse dia, as 24 horas, e que ela se estenda durante a semana como nosso tempo especial com Deus. Como estão felizes nossos corações, livres de cuidados, lutas e aflições.
leitura da Bíblia de hoje se encontra em Apocalipse 3, 15 e 16. Se eu sei de tuas obras, que nem és frio, nem és quente, tomara que fora. Frios por quê? Ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, em quem vomitar-te-ei da minha boca. Nós começamos essa semana com uma grande incerteza. Sábado passado, a comissão estava reunida para conversarmos um pouquinho sobre o assunto da reforma da igreja. Nós gastamos ali algumas horas conversando e dialogando. Tinha aparecido aqui uma questão assim muito delicada. E quem estava lá na comissão sabe do que eu estou falando nesse momento e eu vou dizer para a igreja. O estado do Texas e as leis federais dizem assim, que qualquer reforma que vai ser feita no templo, antes de que qualquer coisa comece a ser feita, há necessidade de fazermos um teste para ver se realmente não existe aqui na igreja que fora construída nos anos 70 a 80, um elemento nocivo à saúde dos trabalhadores chamado asbestos. Nós conhecemos isso com um outro nome. Lá no Brasil, a gente conhece por ser o cimento amianto, que produz câncer. E aí nós não sabíamos disso. E aí parou tudo, ninguém fez nada, ninguém avançou com nada. Tínhamos que fazer a prova do asbestos. Porque se tivesse asbestos aqui nas paredes, tínhamos que parar completamente o assunto da reforma da igreja, enquanto não se retirasse esse assunto dos asbestos aí. E esse negócio ficou na nossa cabeça a semana toda, semana passada. Tivemos que contratar uma companhia especializada que viesse aqui na igreja fazer os testes. E eles vieram. Tomaram amostras. Pegaram pedaços aí da igreja, do teto, de tudo quanto é lugar, do telhado, e levaram para o laboratório. Todas as peças foram levadas para o laboratório. E ontem chegou o resultado, irmãos. Querem saber o resultado? Asbestos free. Não temos o problema do asbestos aqui na nossa igreja. Isso quer dizer que nós podemos avançar na construção. Eu fiquei pensando na minha esposa e na Cleise, que me ouviu no telefone a semana inteira falando esse negócio de asbestos. E fala com mas o que é esse asbestos? E ontem chegou os testes do laboratório. E nós já temos o permit da cidade, temos o permit do estado, temos o permit de tudo. Deus seja louvado, porque o asbestos não existe aqui na igreja. E os trabalhadores podem trabalhar para a honra e glória de Deus aí, viu? Estávamos angustiados sábado passado com esse assunto. Irmãos, continuem orando pela reforma do templo. Continuem orando. Por favor, orem. É um assunto delicado. E essa semana chegou aqui uma companhia para fazer o exame dos telhados aí. E se tudo der certo, do jeito que essas pessoas estão falando, de repente o seguro da igreja vai pagar para nós o telhado. E se isso acontecer, vai ser a maior bênção que a gente vai poder receber.
Então, por favor, que essas companhias que estão vindo aqui, esse povo todo, naturalmente a gente fica assim ansioso, né? Porque aí diminui pelo menos uns 70, 80 mil dólares desses custos do telhado aí. Se a companhia, o seguro disser, não, vocês têm direito, as coisas vão melhorar muito para o orçamento da nossa igreja. Eu estou orando porque hoje nós estamos com 18 mil dólares no caixa da igreja para a reforma, que os senhores estão dando para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pela sua oferta de amor e de sacrifício. Muito obrigado. Que Deus recompense, por isso quero orar por esses doadores que estão dando tudo de si para poderem fazer para a obra do Senhor isso que estamos fazendo. Queria chamar aqui a irmã Leni, por favor. Irmã Leni, quero chamar também, por favor, aqui a irmã Diva. Nós estamos tendo, irmãos, um pedido de oração que a Leni está fazendo para nós, por um parente, o neto, não é? Tem a foto do neto lá, seu priminho? Esse garotinho, irmãos, esse garotinho. Vamos ouvir a oração que ele fez, Leni? Você tem a oração aí? Só quero falar que ele tem 4 anos de idade e foi descoberto menos de um mês que ele estava com câncer no cérebro. E tiraram o tumor e depois do câncer estava germinando nos pulmões. E cada vez ele começou a quimioterapia, essa semana cortou o cabelinho, que ele não queria tirar os cachinhos. E tiraram os cachinhos dele, porque ele já estava perdendo pelo. E ele, cada vez que ele toma a quimioterapia, antes da quimioterapia, ele faz uma oração. Ele chora, ele pede para ir embora e sair daquela cidade, porque ele acha que é a cidade que é ruim para ele. Mas ele ora, é uma oração muito poderosa, que a gente queria compartilhar, porque a gente precisa dessa fé, desse menininho de... Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia. Livre de todo mal, nos cuide. Nenhum poder do mal chegar perto da gente. Nenhum inimigo do mal cuidar da gente. Só o Senhor pode cuidar da gente, porque o Senhor é poderoso e muito poderoso. Amém, querido. O Senhor pode transformar o mal em qualquer coisa que você quiser. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos orar também pela sua querida filha. Conta para nós, irmã. Eu tenho que contar, se eu mesmo conta. Well, eu levei a Gabriela no médico sexta-feira, fez um apontamento, e ela, a médica me preocupou um pouco, porque ela já logo indicou um cirurgião, encaminhou para o Cook's Children, em Fort Worth, para pedir que fizesse um apontamento com o cirurgião e que fosse imediatamente fazer um X-ray do estômago. E então ela colheu um material para mandar para o laboratório. Então, assim, a gente está esperando que seja, né, pedindo a Deus que não seja nada. Eu a levei para fazer esse exame, esse X-ray, só que quando a gente chegou lá, o technician que faz não estava doente, não estava, então não foi possível. Eu queria que a gente voltasse hoje. Então eu deixei para segunda-feira, porque na realidade quem vai fazer o milagre é Deus, né? Então eu prefiro buscar a Deus primeiro. Então a minha oração é que realmente não seja nada, que seja realmente só um susto e que o Senhor possa fazer um milagre aí para nós. E peço aos irmãos que orem em favor dela. Gabriela Rosendo. Gabriela. Então oramos hoje pelo neto, pela Gabriela. Orar pelo pai, que passou por um momento difícil, né? Estamos orando. Pela irmã Idair, continuaremos orando pela Idair. E, irmãos, chegou um pedido de oração hoje, lá do Rio de Janeiro, mandaram uma mensagem para nós aqui, pedindo oração, por uma jovem que está teve que ficar fechada para não poder fazer o exame nas horas do sábado. Ela é a filha de uma senhora por nome Dria Marchiori, a Kathleen Marchiori. Estamos orando por você, viu, Kathleen? Hoje aqui no culto, conforme você pediu, oração da Igreja Brasileira
de Dallas. Mas nesse momento, irmãos, no dia 8 dessa semana, é o Dia Internacional da Mulher. E eu queria chamar vocês, mulheres queridas, venham aqui para frente junto comigo, por favor. Já temos duas aqui. Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por vocês agora. Todas as mulheres, as meninas, as garotas da nossa igreja, esse é o momento de interceder por vocês, tá bem? Esse povo maravilhoso que é a igreja, é o Dia Internacional da Mulher. Venham, subam aqui, por favor, não fique aí não, vem aqui. Vem aqui para cima, aqui para cima. Venham, por favor, aqui para cima, porque vocês vão receber agora. Venham para cima, por favor, sobem aqui. Venham um pouquinho mais para cá. Queria dizer para as irmãs, fiquem aqui, por favor, subam aqui. Tenham receio, não? Venham aqui, por favor, venha. Venha um pouquinho mais aqui no meio, senão fica... Irmãs queridas, muito obrigado por vocês dedicarem tempo, amor e carinho para a sua família. Algumas de vocês são casadas, outras são já vovós, outras são jovens que estão enamoradas. São mulheres da nossa igreja, a quem nós muito estimamos e muito queremos bem. Imagine o que seria de nós homens sem estas mulheres aqui, não é? Mas hoje nós temos a alegria de homenagear vocês. Receba então da igreja o nosso carinho. E vocês que vão para o retiro, eu prefiro chamar de retiro do que acampamento, não é? Retiro, porque é uma atividade espiritual. O retiro do próximo sábado. Que Deus abençoe o Ministério da Mulher que está promovendo este grande evento. A professora Dilene, que vai estar conosco aqui neste próximo final de semana. Que Deus entregue muitas e muitas bênçãos para as mulheres da nossa igreja. É a nossa oração por vocês hoje e sempre. Amém. Vocês podem ficar em pé como estão. Nós vamos cantar o hino da oração. E nós, homens e os garotos que ficaram, vamos nos ajoelhar, tá bem? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Vamos todos cantar juntos. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Alguma mulher tem algum testemunho para dar aqui a Deus nesta manhã? Que tem vontade de falar algo? Gostariam de pegar o microfone e dizer algo? Eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me deu.
Apesar de todas as minhas tribulações que eu tenho, Ele está me levando adiante. Eu só tenho que dar graças a Ele. Amém. Deus seja louvado. Prostremos-nos então de joelhos, vamos falar com o Senhor, por favor. Vocês fiquem em pé, por favor, tá bem? Bondoso e amoroso Senhor, nosso Deus, reverentes e contritos, nós estamos aqui de joelhos perante Ti nesta manhã do Teu santo sábado. E o fazemos com este espírito de reverência, de contrição, porque não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do nosso Deus. E é o nosso Deus que nos recebe nesta manhã. É o nosso Deus que está aqui conosco, e por isso estamos alegres e felizes. Pai de amor, nesta hora, nossa palavra é de oração e gratidão, por aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, pelas bênçãos que o Senhor está concedendo à Tua igreja aqui, nesses momentos em que estamos passando por esses assuntos da reforma do templo. Em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer-te. Obrigado, Senhor, pela resposta que nos destes essa semana, de termos tido esta inspeção que foi feita aqui na igreja, e todo o resultado deu certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está à frente desse trabalho. Também, ó Deus querido, nós agradecemos-te porque os irmãos estão sendo dedicados e fervorosos em colocar à parte cada sábado a oferta destinada à reforma do templo. Estamos prontos agora para avançar. Que o Senhor abençoe esses recursos, que possam ser canalizados da maneira correta e a Tua obra seja engrandecida aqui neste lugar, Senhor. Louvamos-te, Deus amado, porque ouvimos aqui nesta manhã alguns testemunhos de bênçãos que estás concedendo. A irmã Leni falando aqui do neto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando dele. Também, Senhor, a irmã Diva pedindo oração pela sua querida filha. Que esses resultados dos exames possam ser bons e ela possa ter boa saúde. Oramos pela Kathleen, que está lá longe, no Brasil, guardada numa sala para guardar também o Teu santo sábado. Abençoe-a, Senhor, que ela seja um testemunho na sua sala de aula. Obrigado também, Deus amado, pelas bênçãos que concedestes à Tua filha Sílvia, porque deu um testemunho de que ela segue firme com a sua dedicação e amor à causa de Deus. E agora, Pai amado, em nome de Jesus, desejo orar pelas irmãs que estão aqui à frente da igreja, as mulheres no seu dia internacional. Pai querido, sobre elas rogamos a Tua bênção, querido Pai. Cada uma tem a sua luta pessoal, com certeza tem. Cada uma tem os seus anseios no coração. Talvez nós que estamos ao lado delas não sabemos quais são os anseios. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada mulher que está aqui à frente. E como sabedor que és da vida de cada uma delas, quero colocar estas vidas em Tuas mãos, Senhor. Seja a mamãe que esteja aqui, seja a vovó, seja a titia, sejam as jovens meninas da nossa igreja, sejam as mulheres que nos visitam nesta manhã, todas elas, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial. E que o retiro que vai acontecer no próximo sábado seja revestido de muita bênção. E que ao elas estarem ali, possam sentir um toque especial de Jesus em sua vida pessoal. Continua conosco nesta manhã, Senhor. Continua nos abençoando. Também a irmã Idair, que não está aqui hoje conosco, mas está assistindo lá onde está. Que ela esteja guardada e protegida por Ti, Senhor. E é em nome de Jesus que nós entregamos esta prece com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e sempre nos ouvirá.
Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Aceito, Pai, nossa oração, abençoando-nos em comunhão. Vem derramar teu Espírito e nos encher com muita paz e amor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por virem à frente. Muito obrigado. Deus as abençoe. The water, so my soul longeth after you. You alone are my desires in the long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. La, 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 la. Eu te amo, Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão do teu grande amor. I lift my eyes, oh, my soul rejoice. You alone are my heart's desire, and I long to worship you.
Alegro-me poder estar aqui à frente da igreja nesta manhã de sábado. Alegro-me também poder saudar muitos amigos e pessoas queridas que estão aqui na igreja louvando ao Senhor neste santo dia. Vejo alguns rostos conhecidos, amigos que vieram para estar conosco, sejam bem-vindos. É um prazer e uma alegria participarmos juntos do culto desta manhã, da música, da oração e agora da mensagem da palavra de Deus. A leitura bíblica desta manhã nos levou para o texto de Apocalipse, capítulo 3, e os versos 15 a 16. Este texto que é muito lido, muito conhecido e muito familiar para todos nós. Apocalipse, capítulo 3, e os versos 15 a 16. E aqui está a leitura. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Palavras do apóstolo João, que foram reveladas por Jesus Cristo para ele, para a sua igreja, para o povo de Deus. Quando nós estudamos aqui as cartas destinadas às 7 igrejas do Apocalipse, com certeza, quando vamos estudando uma após outra, a que realça sobre os nossos olhos é, sem dúvida, a carta destinada à igreja de Laodiceia. Não iremos hoje aqui no estudo falar de cada linha, de cada parágrafo da mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Mas de um modo assim especial, destacar aquela conhecida mensagem que tem a ver com a mornidão espiritual que reinava naquela comunidade. No texto, nós também temos aqui a mensagem de Jesus à Laodiceia. No capítulo 3, verso 20, uma mensagem de amor, de convite, quando Jesus diz a esta igreja: eis que estou à porta e bato. Assim sendo, irmãos, os crentes que viviam e que lá estavam, em algum momento estavam vivendo um grande engano. E este engano era tudo em nome de uma palavra chamada tolerância. Toleravam. Esta palavra também é usada hoje. Nós usamos muito esta palavra, tolerância. Em nossos dias, nós usamos para invocar a aceitação das diferenças entre pessoas, respeito à conduta dos outros. Usamos a palavra tolerância quando alguém quer dar um sentido de baixar um pouco as normas, os padrões da moralidade. Diria que a mensagem de Juízes, no capítulo 17, verso 6, parece que se encaixa muito bem com esta palavra chamada tolerância. É o tema da mensagem desta manhã. Disse assim: cada um fazia o que era reto a seus próprios olhos. Isso é tolerância. Juízes 17, verso 6. E tem mais. E que seja tolerado por isso. Sabe, irmãos, a palavra tolerar, ela tem a sua origem no latim. Tolerare. Sabe o que significa? Suportar. Aceitar. Isso é tolerância. Laodiceia era esta igreja
que tolerava. Uma igreja rica, situada em uma região próspera, possuía uma famosa rede bancária. Laodiceia produzia uma lã especial, uma lã negra, que era exportada. E também produzia um famoso remédio para os olhos. Famosa a cidade de Laodiceia. Mas Laodiceia tinha um grande problema. Não havia água saudável para beber lá. Sabe por quê? Porque a água de Laodiceia vinha de outros lugares. Por exemplo, vinha das fontes quentes e termais de um lugar chamado Hierápolis. Mas a água era muito quente, então nos canais que levavam água para Laodiceia, estas águas eram misturadas com a água que vinha de uma outra cidade chamada Colossos. A água quente misturada com a água fria dava um outro tipo de água que é chamada de água morna. E olha, tornava-se imprópria para o consumo. Por isso que uma pessoa, quando tentava beber a água morna ou morna de Laodiceia, tinha aquilo que nós chamamos de ânsia de vômito. Vocês conseguem compreender por que o apóstolo está falando da mornidão de Laodiceia? Ele usa aqui a simbologia das águas que corriam para dentro da cidade para fazer a aplicação dos assuntos que ela possuía. Por isso que Laodiceia não podia servir muito bem aos sedentos que desejavam beber da sua água. Além do que, era pobre espiritualmente. Consumiam de tudo que se ofertava na região. Consumiam de tudo. Mas também não estavam muito dispostos a pagar o preço, aquele preço de serem pessoas santificadas por Jesus. Se sentiam autossuficientes. Os bens de consumo de Laodiceia era algo impressionante para a sua época, mas eram insuficientes para servir a Cristo e aos irmãos daquela igreja. Por isso que nós temos a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. E o Apocalipse continua dizendo, no capítulo 3, e o verso 17 e 18, porquanto dizes, conhecem esse texto? 3, 18, 17 e 18, diz ali, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Esta a mensagem de Laodiceia. Eu pergunto, você conhece bem a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia? Jesus está fazendo aqui também uma repreensão. Mas quando Jesus repreende, ele repreende com aquela técnica do amor. É assim que Jesus repreende. E ele fala para a igreja de Laodiceia, olha, apesar da sua condição espiritual, arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Arrepende-te, uma mensagem especial de arrependimento para a genuína conversão. A abastança
contribuía certamente para o comodismo da cidade de Laodiceia. Aquela igreja estava se considerando assim muito satisfeita, feliz, porque não faltava nada. Mas Jesus sentia que ele precisava bater a porta, batendo insistentemente para que eles abrissem a porta do coração. Como vemos, Laodiceia era uma igreja que tolerava, andava em conformidade com a sociedade. Em outras palavras, era indiferente para com este assunto tão terrível que é o pecado. Carecia, sim, ser transformada para depois transformar os outros. Isto era a situação de Laodiceia. Ah, como nós devemos rejeitar este espírito. Como devemos rejeitar o espírito de Laodiceia. E é por isso que Jesus ainda comunica e fala assim: olha, carecemos do ouro, das vestes, do colírio ofertados por Ele mesmo, o Senhor Jesus. Carecemos, sim, porque é Ele que refina a nossa alma. É Ele quem retira as impurezas. É Ele que nos dá cobertura espiritual. É Ele que nos faz enxergar a vida de forma diferente. É Ele que transforma a nossa mente e o nosso coração, no dizer do apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2. Agora, estou olhando os seus olhos agora, igreja. Estou olhando aqui os seus olhos. Pastor, quer dizer então que nós somos Laodiceia hoje? Se fizermos o estudo de 1844 para cá, o período característico da igreja é Laodiceia. De 1844 para os dias de hoje, é o período de Laodiceia. Sim, vivemos tempos difíceis, talvez até semelhantes à Laodiceia, semelhantes à igreja que tolerava. E de alguma forma, podem olhar e iremos perceber que como igreja nós somos também, de alguma maneira, meio que exortados às vezes a tolerar. Este era o problema de Laodiceia, a cidade. E hoje, a Laodiceia espiritual, por vezes se pergunta, por que Laodiceia tem que tolerar algumas coisas? Onde estão aqueles servos? Por onde andam aqueles que se entregaram a esta causa sem reservas? Aqueles que eram chamados para defender a verdade, custe o que custar, não importa a vida, vou defender a causa, vou defender a verdade. Uma pesquisa foi feita recentemente pela American Bible Society. E essa pesquisa demonstrou algo que talvez os senhores já tenham lido, eu quero repetir aqui. Que a população do país que nós estamos vivendo, esta população querida e amada da América do Norte, aqui os Estados Unidos, revelou que eles reconhecem, olha bem essa pesquisa, reconhecem que a falta de obediência à palavra de Deus é a causa, olhem bem, é a causa da perda dos valores éticos e morais deste país. Apesar disso, apenas 19% desses que foram entrevistados leem a Bíblia regularmente.
Reconhecem que a ausência da Bíblia é a causa da queda moral. Mas também reconhecem que não estão estudando a Bíblia como devem ser estudadas. Com certeza é preciso abrir a porta onde Jesus está batendo e abri-la. Esta é a mensagem de Jesus. É preciso ouvir a direção que Jesus está dando, o sonido certo que Ele está comunicando à igreja nesses dias históricos que estamos vivendo, dias históricos. E eu então queria agora conversar com a minha igreja nesta manhã, já que nós somos Laodiceia, já que nos identificamos como Laodiceia, já que estamos vivendo o período de Laodiceia, como é que Laodiceia está levando o assunto das doutrinas que caracterizam este período da igreja cristã? As doutrinas que fazem diferença entre os outros evangélicos em geral. Eu vejo aqui na igreja nesta manhã algumas pessoas que talvez entraram pela primeira vez aqui hoje. Mas eu queria dizer a vocês, meus amigos, que esta igreja, ela tem uma característica. Talvez os senhores vão andar pelas ruas e pelas avenidas da grande cidade, da Metroplex aqui, e nós iremos ver os carros correndo de um lado para o outro, os caminhões rodando para lá e para cá. As pessoas estão vivendo o dia de hoje como um dia comum. Mas um grupo especial está aqui dentro desta igreja e de outras mais da nossa conferência, reconhecendo que o dia sétimo não é nosso. E se ele não é nosso, de quem é? Do nosso Deus. No entanto, irmãos, há uma questão que está mexendo o coração da igreja. Parece que a Laodiceia está tolerando alguma coisa em relação a este assunto que caracteriza muito a igreja, que é a observância do seu santo dia, o dia de Deus. Hoje, sem dúvida, vivemos espiritualmente o período de Laodiceia. E então as orientações que vou compartilhar com os irmãos nesse momento, elas têm base unicamente na Bíblia e no espírito de profecia. E, se possível, concentre um pouquinho a sua mente nesses conselhos, porque o púlpito é lugar de orientação e de conselho. Alguém me disse certa vez, pastor, você precisa bater mais quando você prega. O púlpito não é lugar de bater em ninguém. O púlpito é lugar de conselhos, de orientação. Então eu me coloco na frente da minha igreja nesta manhã e me identifico com Laodiceia, com o objetivo de aconselhá-los. Aconselhar aqui aos pais, aconselhar aqui a todos os que estamos na igreja de Deus nesta manhã, aos amigos inclusive que nos veem de longe, porque são orientações seguras para os dias que nós estamos vivendo. O propósito principal de fazer esta comparação do período laodiceano é prover, então, orientação. Este é o objetivo. Queria destacar aqui, irmãos, alguns pontos importantes desta mensagem característica que caracteriza o povo do período laodiceano. Este dia que Deus deu para nós, o Santo Sábado, ele é um dia de relacionamento. Gravem bem, meus queridos jovens, vocês estão tão lindos aí. Relacionamento. O sábado protege a amizade entre Deus e o homem. Por isso que ele deu o sábado. Protege a amizade. E Deus se oferece para manter esta amizade
entre nós e Ele. Ele se oferece para isso. Quando nós negligenciamos o sábado de Deus e vamos fazer as coisas aos nossos próprios olhos, como disse Juízes, quando a gente acha que deve seguir as horas do sábado da maneira que a gente acha, nós estamos então quebrando o relacionamento com o Senhor. Por isso, o sábado é um perpétuo pacto de Deus com o seu povo. Ele nos relembra quem é o Criador. Ele nos relembra que Ele é quem nos santifica. É Ele que nos torna santificados e santos. Então o sábado é único na nossa vida. Não pode ser diferente. E é uma ocasião especial para adorar a Deus como Senhor, como Criador, como Redentor. Eu vou dizer também, irmãos, o sábado ele é universal. Sabe por quê? Porque ele vem lá do Éden. Assim como nós chegamos por genética do Éden, o sábado também veio do Éden para nós. Porque quando a gente olha a palavra de Deus, nós iremos ver que Deus criou ali, e como disse o Dr. Sakai Kubo, o primeiro dia que eles viveram foi o dia de graça. Foi graça que Deus deu para o homem, foi o sábado. Já pensaram nisso? Adão e Eva não tinham trabalhado nenhum dia na sua vida, porque o primeiro dia de vida foi adorar o Senhor no santo sábado. Não é lindo isso? Deus queria impressionar a mente deles ao dar-lhes as horas do santo sábado. Por isso, queridos, princípios orientadores para a observância do santo sábado nós temos de sobejo nas Escrituras Sagradas. Êxodo 16, 29, 20, de 8 a 11, 34, 21, 58, 13 de Isaías, e Isaías 56, de 1 a 8, são tantas mensagens, Deus orientando. Então, queridos, a observância do sábado se baseia unicamente na autoridade da palavra de Deus. E chegou um dia na nossa vida, chegou um momento na história da nossa vida, que nós aceitamos isso. Nós colocamos no coração de que o sábado não é meu, de que o sábado é do Senhor. E eu dedico esse dia ao Senhor. Foi isso que nós fizemos, o nosso voto, a nossa aliança com Jesus, e assim aceitamos. Agora, irmãos, gostaria de conversar com todos os pais que me ouvem aqui nesta manhã, porque lá dentro do nosso lar, a vida no lar, dentro do ambiente da casa, ali dentro, ali é fundamental as coisas estarem no lugar certo para a observância do santo sábado de Deus. Eu sei que há lares aqui na nossa igreja e outras igrejas mais que estão com filhos. E há lares que não têm filhos. Há lares cujos pais, somente um deles pertence à igreja. O outro papai ou a mamãe não estão na igreja. Há lares que só tem uma pessoa dentro da casa. Há lares cujo jovem é o único membro da casa que é crente e aceitou a Jesus e a mensagem do sábado. Então, queridos, o lar e o sábado se tornam instituições sagradas para nós. Não há como separar o lar e o sábado, porque eles são sagrados. Queria dizer a vocês nesta manhã, meus irmãos, o seu lar é um local sagrado.
E dentro do lar, o sábado é sagrado. Eu estou falando isso, irmãos, porque são instituições que andam juntas. Não tem como separar o lar do sábado, não tem como. Porque são as duas instituições que vieram lá dos dias do Éden para nós. Vieram juntas, andaram 6.000 anos de mãos dadas, sábado e lar. Agora, a quem cabe a responsabilidade de educar os filhos para dizer aos filhos que o sábado é santo? Alguém de nós poderia falar assim, não, a igreja tem que fazer esse trabalho. A igreja colabora, a igreja ajuda, a igreja apoia, mas a santidade do sábado, diz aqui que é responsabilidade dos pais. Tornar o sábado sagrado dentro do nosso lar é responsabilidade dos pais. Assim como Deus um dia chamou Abraão, e ele disse assim, Abraão, eu o escolhi para que ordene a tua casa e os teus filhos depois de ti. Deus entregou então essa responsabilidade aos pais. Ordenar e organizar a casa é responsabilidade nossa, pais, nossa. Por isso que eu quero lhes dizer uma palavra muito significativa nesta hora. O sábado não pode chegar na nossa vida de forma acidental. Receber as horas do sábado acidentalmente. Por isso que nós chamamos que a sexta-feira é a preparação. Por que preparação? Porque são horas que nós vamos nos preparar ou finalizar o preparo para receber as horas do sábado. Porque vai chegar na nossa casa um hóspede muito importante. E vai chegar ali, a partir das horas do pôr do sol, um hóspede especial. E esse hóspede não é ninguém mais do que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que chega para visitar a nossa casa no pôr do sol, lá em família. Enquanto eu trabalhava essas palavras, veio à minha mente o seguinte pensamento. E eu pus entre parênteses aqui na minha mensagem. Quando nós recebemos visitas, ou vamos receber as visitas em nossa casa, e a gente gosta de receber os visitantes que vêm ao nosso lar, nós fazemos preparativos para receber os visitantes que vão chegar na nossa casa. Nós nos preparamos para recebê-los. Eu imagino que nenhum dos senhores que está me ouvindo nesta manhã, e os irmãos que nos veem lá pela internet, nenhum de nós vai dizer ao visitante que chegou e entrou e se assentou ali no sofá da nossa casa, e a gente vai dizer assim, olha, meu amigo, você fica aí um pouquinho, que eu ainda tenho compras a fazer, eu tenho que fazer algumas compras, eu tenho que preparar os alimentos, porque eu sabia que você ia chegar, mas então você fica esperando aí que eu vou lá fazer compra lá fora, e daqui a pouco eu volto. E o visitante fica lá esperando a gente fazer as nossas compras, para depois então preparar a comida para servir o nosso amigo que chegou para nos visitar. Creio que nenhum de nós faria uma coisa destas. No entanto, irmãos, pode acontecer às vezes da luz frouxa do ocaso que se desliza lá na fímbria do horizonte. Pode acontecer que de repente o sábado nos encontre dentro dos supermercados das cidades,
ou preparando as roupas, ou as panelas fervendo, ou as necessidades da vida diária sendo preparadas nas horas que são já do Senhor. Pode acontecer. O dia de repouso, então, irmãos, necessita ter um eixo. Não pode ser recebido acidentalmente, não pode ser assim. E em torno deste eixo roda toda a semana. Compreendem o que estou lhes dizendo? Porque se nós deixamos para preparar a chegada do sábado na nossa casa, na hora que chega o sábado, então certamente o sábado vai nos pegar preparando e arrumando e fazendo coisas. E aqui que entra muito bem o assunto dos pais com os filhos. Os pais devem ensinar os filhos por preceito e exemplo, diz a serva do Senhor. Preceito é o ensinamento. Exemplo, o que é? Aprenda comigo. Isso é exemplo. Então, queridos, esta é a forma correta da gente honrar o dia de Deus. Casa limpa, roupas limpas, tudo em ordem, para receber o santo dia do Senhor. Não é o meu santo dia, não é o dia que Deus deu para mim, é o dia dele. Nós entendemos isso. Agora eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nesse parágrafo aqui que eu queria comunicar para vocês. Fora do lar, quer dizer, deixando o lar de lado. O local mais importante para instruir os filhos, os senhores saberiam me dizer qual é? Não é o culto de adoração aqui, nesta manhã. Não é esse culto que estamos tendo. Deixando o lar, que é o primeiro lugar para a gente ensinar os filhos, o melhor lugar, o melhor local para ensinar os filhos, sabe o que diz a serva de Deus? É a escola sabatina. É aí que ela diz, a escola sabatina. Por isso que os nossos filhos devem ser ensinados a estudar em casa a lição da escola sabatina. E depois, com eles, chegarem pontualmente ao culto da manhã do sábado, para as primeiras horas, que é a escola sabatina. E quando a gente canta, bem-vindas horas da escola sabatina. Irmãos, eu estou lhes falando um assunto nesta manhã probante. Por vezes, nós queremos achar algumas justificativas, porque moro longe, porque tenho problemas para transporte, e a gente vai arrumar sempre algumas justificativas, e eu entendo que muitas vezes é diferente. Essa semana, enquanto eu estudava este assunto, eu estava comentando com a Emery a experiência que eu aprendi com meus tios. Eu não sei se vocês podem se lembrar um pouco da experiência que vocês tiveram lá nas cidades de onde vocês vieram. Mas os meus tios, era ele, a tia, sozinhos, e uma outra irmã dela que moravam juntos. Sábado de manhã, tinham que pegar o animal e pôr na charrete, porque moravam longe da igreja. A tia e o tio iam sentados na charrete, e ele montado a cavalo, e iam para a igreja. Mas eles não iam de mãos vazias. A tia, durante toda a semana, cultivava em seu jardim as mais lindas flores. E ela colhia essas flores
e fazia um belo de um buquê para levar à igreja de Deus. Eram os primeiros a chegar. Eles abriam a igreja, colocavam as flores. E na cidadezinha do interior, às vezes não tinha o pastor, não tinha alguém que pudesse pregar, e talvez os senhores já passaram por uma experiência dessas. Eles faziam a escola sabatina e voltavam para casa para retomar as atividades logo após o pôr do sol. E eu olhei durante algum tempo aquela atitude, aquilo ficou na minha mente guardado, né? Talvez os senhores se lembrem lá da terra onde vocês vieram, onde vocês nasceram, que a gente tinha muito mais consideração e respeito para com as horas do santo sábado de Deus. As horas de Deus eram recebidas com entusiasmo, e era na hora certa. Não tinha esse negócio de deixar para mais tarde, não. As horas do pôr do sol. E ali começava o sábado. Sabe, queridos, eu estou lhes falando nesta manhã este assunto, porque eu sinto necessidade de conversar com a igreja e pedir, em nome de Jesus, para nós sermos um pouco mais sérios com esse assunto do Santo Sábado. Se eu não lhes falo isso, irmãos, repousa sobre mim esta responsabilidade. O Senhor nunca falou, o Senhor nunca orientou. Eu tenho os meus sermões gravados e eu já preguei esse tema aqui na igreja várias vezes. Recordo-me um sermão que o irmão William fez aqui na igreja, falando sobre o sábado e como ele falou. Tenho gravado essa mensagem na minha mente, explicando sobre como deve ser as horas do santo sábado de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente entende o sábado, nós sabemos então quem é Deus. Como é que nós vamos entender direito quem é Deus se nem o dia dele a gente tem consideração? A gente leva as coisas mais ou menos. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como disse Juízes. Pais queridos, eu lhes convido nesta manhã, examinem as Escrituras. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu lhes convido em nome de Jesus. Alcancem a norma de Deus na educação dos seus filhos. Permitam que eles vejam vocês fazendo os preparativos para o sábado. E olha, irmãos, o que eu vou falar aqui para vocês agora. Às vezes repousa sobre a mamãe toda a responsabilidade de preparar tudo para o sábado. Isso é um erro. Está errado se a mamãe fica lá na cozinha o sábado, a sexta, o dia inteiro. E os filhos ficam lá no videogame, na televisão, à vontade. Não está certo isso. Pais queridos, meus amados pais, serva de Deus diz assim para nós: todos os preparativos devem ser feitos, cada concerto deve ser reparado nos 6 dias da semana, a refeição do sábado deve ser preparada nas horas da preparação. É possível deixar tudo em ordem se nós tomarmos isso como regra. Não pode ser exceção, tem que ser regra. É isso que está falando aqui. Regra. E olha o que mais diz aqui, ó. Expliquem a seus filhos por que vocês estão fazendo isso. Digam para eles, filhos, nós estamos fazendo isso porque nós vamos receber o dia de Deus. As crianças precisam saber, os jovens precisam saber o que é isso. E eu confesso que eu vou ler aqui agora, eu não sabia, nunca me lembrava de ter lido isso. Mas eu queria compartilhar isso contigo agora, com os irmãos. Na sexta-feira, ouçam-me bem, jovens amados, queridos, vocês ouçam-me bem. Prezados pais, prestem atenção nisso. Na sexta-feira,
as roupas das crianças devem ser preparadas pelas próprias mãos delas. As roupas das crianças, elas têm que preparar. Nós temos que ajudar as crianças a preparar as suas roupas. Por quê? Sob a direção da mãe ou do pai, para que possam vesti-las calmamente, sem qualquer confusão ou correria nas horas sagradas do dia de Deus, ao saírem de casa, sem correria, sem palavras precipitadas. É o santo dia do Senhor, que Ele reservou para Ele. No sábado, os pais deveriam dedicar um tempo para poder deixar os seus filhos ao seu lado, juntos, tornando para eles um deleite, um gozo. E ela dá aqui uma frase bem interessante para nós. Isso faz a gente coçar um pouco a cabeça. Tenho visto, não sou eu que estou falando, hein? Tenho visto muitas famílias em que pais e mães e outros membros mais velhos do lar se afastam das crianças, os mais jovens, deixando-os se entreterem a si mesmas do melhor modo que puderem. Depois de algum tempo, as crianças saem para fora e se envolvem em jogos e outros tipos de travessuras. E assim o sábado perde para eles o seu significado. Quando o clima está agradável, os pais poderiam sair, sim, com seus filhos e dar uma caminhada nos campos, nos bosques, nas altas árvores e dizer para eles: foi Deus quem criou todas essas coisas. E então ensinar-lhes a razão das horas do santo sábado de Deus. Como disse no começo, irmãos, vivemos num tempo importante, soleníssimo. Preocupa-me um pouco aos jovens olharem e verem as situações dos governantes que falam impropérios na televisão, governantes se atacando um ao outro. São coisas que chegam facilmente e às vezes a política se reflete dentro da igreja. Porque os governantes falam lá, então eu acho que eu posso falar também e viver. Sabe, há uma inter-relação entre como vive a política do país e às vezes a igreja absorve essas coisas. Por isso que o tempo é soleníssimo. Tempo da história terrestre que estamos vivendo. E a serva de Deus diz assim para nós aqui nesta manhã: achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Perigos dos últimos dias. Importantes e tremendos acontecimentos se acham diante de nós. E eu tenho mais uma frase aqui. Quão necessário é que os homens que temem a Deus possam amar mais a sua lei. Que se humilhem diante dele, que se aflijam, que pranteiem, que confessem os seus pecados, que às vezes nos separam do Senhor. Não quero ser alarmista aqui na igreja nesta manhã. Não estou aqui alarmando ninguém. Não é este o objetivo, mas sim orientação. O que deve suscitar o maior alarme é que, por vezes, nós não sentimos e não compreendemos nossa atual condição de laodiceanos.
nós não sentimos e não compreendemos que somos laodiceanos. Que este é o nosso estado e que nós somos convidados por Jesus a sair desta mornidão que caracterizou o povo de Laodiceia. Então nós nos satisfazemos em permanecer como estamos. Como disse Juízes, capítulo 17, verso 6, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Se contentava com isso. Convido-los nesta manhã, pela autoridade da palavra de Deus, a nos refugiarmos na palavra do Senhor. Nos refugiarmos na oração, buscando individualmente e fervorosamente ao Senhor, para que possamos encontrá-lo e Ele viver em nosso coração. Quero lhes falar uma última frase agora. Cumpre-nos fazer disso nossa primeira ocupação. Que o Senhor abençoe a sua igreja reunida neste sábado. Que o Senhor entregue a bênção que viemos aqui buscar. Espero ter contribuído com a minha igreja e dado o alarme, o sonido certo, para que a gente possa entender e guardar no coração a inteireza e o respeito que as horas do sábado merecem na nossa vida familiar, aqui dentro da igreja, aonde formos. Saber que são horas do Senhor Deus e a Ele darmos o respeito devido. Muito obrigado, que Deus os abençoe ricamente. Convido a igreja a levantar-se para cantar hino 531. Levantemos. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Senhor nosso Deus, continuando na tua presença, gostaríamos de te pedir e suplicar que o Senhor possa fazer com que essa mensagem não fique só na nossa mente, mas que possamos
agir e fazer no nosso lar aquilo que nos foi ensinado, Senhor. Ajuda-nos como famílias a mudarmos a história, o momento que estamos vivendo. Ajuda-nos a mostrarmos às pessoas que estão ao nosso redor quem somos e qual é o Deus a quem servimos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua